Olá, eu sou Richard Carvalho. Fique agora com mais um áudio de nossas ministrações da poderosa Palavra de Deus. Então, eu sou o pastor Roberto, para quem não me conhece, quem não veio no ano passado. Eu sou pai, tenho um casal de filhos, deixei minha família na igreja antes de vir para cá. Então, tenho um filho que é autista e ele, desde pequeno, por exemplo, ali colocou que eu sou pedagogo, né? Tem algumas especializações, dentre essas também com educação especial. Por quê? Porque quando eu já estava trabalhando no município do Rio de Janeiro, não tinha filho ainda, descobri, né, que com os teóricos da educação você vai começando a identificar que o seu filho tem alguma dificuldade, não corresponde com as outras crianças, né, não fala, não interage. E aí comecei a pesquisar e antigamente não havia, os médicos tinham uma resistência muito grande a dar laudos. Então, só a partir dos 7 anos que eles começavam a dar laudo. Primeiro, para não rotular a criança, para não dar um diagnóstico errado. Então, imagine você, que você tem um filho que não fala, que não tem autonomia, que não faz um monte de coisa, e você não sabe o que é. E aí, a gente com a experiência profissional, com a experiência, né, de livresca, de sala de aula, e aí, desde 1 ano e pouco, procurei um neuropediátrico. E aí houve algumas complicações nos seus exames, né? No eletro, um monte de coisa. E aí, o quanto antes, eu entendi que se eu aceitasse e procurasse uma ajuda especializada, meu filho se desenvolveria da melhor forma possível. Então, no começo, meu filho não falava, não ia ao banheiro sozinho, não tinha autonomia nenhuma. E hoje, graças a Deus, com 18 anos, se você falar com ele, sentar perto dele, você vai ver que ele é tranquilo. Lógico que quando você interagir, você vai perceber que ele tem alguma dificuldade. Então, meu filho faz 4 terapias por semana ainda, tem acompanhamento com neuropediátrico, né? Agora já está um rapazinho. E acabei de fazer um exame, eu falei com o pastor Marcos, ano passado, é um exame um pouco caro, mas vale a pena fazer. É um exame americano, que pelo menos no ano passado, no Rio de Janeiro, só havia uma clínica em Campo Grande que fazia, porque é um exame que vem de fora para cá. Por quê? Uma coisa é a idade biológica, uma coisa é você ter uma idade, eu, por exemplo, tenho 15 anos, nem parece, né? Parece que tem menos, não tem nem cabelo ainda. Então, uma coisa é a idade biológica, outra coisa é a idade neurológica. Então, ele com 18 anos, esse exame constatou que ele está com uma idade neurológica de 10 anos. Então, imagine, uma carcaça de, né, igual um adolescente, tem a carcaça de homem, mas não é um homem ainda, não é verdade? Então, ele com uma estrutura de 18 anos, porém a idade neurológica dele é de 10 anos. Então, eu quero parabenizar essa igreja, porque é uma igreja que está procurando cada vez mais incluir. E falar de inclusão, lógico, eu podia ficar aqui o tempo todo falando sobre autismo, porque quando eu me formei há uns 20 anos atrás na UERJ, eu sabia mais de autismo do que a minha professora de educação especial, e era médica, pedagoga. Por quê? Porque você acaba se dedicando tanto a um tema, porque você está envolvido naquele tema, você acaba estudando, lendo, que aí a professora, quando faltava a aula, né, por ser médica, às vezes tinha alguma emergência, então ela falava, olha, Roberto, assume a turma. Porque eu sabia falar não só a teoria, mas a prática, porque o que o casal vai ter que entender, que isso aqui é maravilhoso, só que é o dia a dia, é nas reuniões da igreja, é igual o pastorear, não é quando estamos aqui em reunião adorando ao Senhor, o pastorear começa após a reunião. O cuidado com você, preocupado com você, orando por você, ligando para você, visitando você. Então, pastorear não é fácil, assim como ter em casa ou ter no nosso ambiente uma pessoa atípica. E nós vamos precisar nos adaptar, porque a salvação é para quantos? O povo aqui é inteligente, né? Para todos. No ano passado eu falei sobre a importância da inclusão. Por que eu tenho que aprender isso, pastor? Por que eu quero isso? E você percebeu, entendeu comigo, que a Bíblia toda trabalha sobre a inclusão. O próprio Jesus era o maior inclusivo da história. Tanto é que ele fez, que tem uma parábola que um pai teve uma grande festa, que ele vai dizer, chame a todos, né? Quem não quis, ele vai dizer, vai em becos e vielas, chame coxo, aleijado, cego, pobre, todo mundo, porque a minha casa tem que se encher. Então, o projeto da salvação não é para nós somente, é para todos. Então, hoje eu vou falar sobre o desafio.
Então, ano passado eu falei sobre a importância, e hoje, esse desafio que é muito grande, que é muito importante, e esse desafio é para quem? Para os nossos pastores? É para nós, é para o casal que assumiu essa grande responsabilidade, não é só para eles, é para nós. Então precisamos entender que nós, como igreja, precisaremos nos preocupar, precisaremos nos informar, precisaremos crescer, porque as diferenças que nos complementam. O que seria do azul se não fosse o branco, se não fosse o preto, se não, essa blusa feia aí, né? Não podia estar aqui, varão. Rapaz, que isso, meu irmão? Pastor, isso aqui tem que ser proibido. Que isso, pastor? Você é flamenguista, pastor? Senhor. Amém. Então, irmão, só para a gente descontrair, né? Por isso que é importante você entender esse desafio. Vocês topam entrar nesse desafio com a igreja? Não, você topa, diga amém. Então, é um desafio. Pode passar. Atos 10, 34 vai nos dizer que Deus não faz acepção de pessoa. Se Deus, que é o dono de tudo, o criador do universo, não faz, por que eu tenho que fazer? Então, irmãos, Deus pode ter pessoas que Ele usa de forma diferente, mas a salvação é para todos, inclusive para famílias atípicas, para aquela pessoa com deficiência. Então, que possamos entender que esse desafio, o que é um desafio? Ele requer esforço e determinação para quê? Para superar. Então, eu costumo dizer, não adianta que a igreja fosse toda adaptada, tivesse rampa, tátil, tivesse, né, acesso com braille, Bíblia, audiobook, não adianta se nós não formos inclusivos, porque a inclusão, irmãos, não é só estrutural, a inclusão também é humana. Nós nascemos humanos, só que tem muita gente desumana. Não se esqueça que o ser humano é um ser biopsíquico sócio-espiritual. Tudo bem? Então, envolve tudo isso, porque ainda que fosse tudo muito bem estruturalmente inclusivo, mas se eu e você não tivermos amor, não tivermos carinho, não tivermos paciência, e eu vivo isso continuamente, diariamente. Meu filho, por exemplo, ele não sabe o dia que ele faz aniversário, contei isso aqui. Não sabe o dia, porque se você der para ele um carrinho de 10 centavos, de R$1 milhão, para ele é a mesma coisa. Então, como ele não sabe o dia que ele faz aniversário, quando chega no mês do aniversário, eu não falo antes, porque se eu falar antes, ele vai ficar, como ele é autista, a característica da síndrome do autismo é a repetição. Se eu falar um ano, irmão, ele vai ficar todo dia, hoje é meu aniversário, hoje é meu aniversário, hoje é meu aniversário, hoje é meu aniversário. Então eu falo no mês que ele faz em fevereiro, no começo do mês, dia 18 de fevereiro, eu falo, Paulo, esse mês é o seu aniversário. Meu irmão, todo dia ele acorda, hoje é meu aniversário? Não, filho, eu vou no calendário, eu mostro tudo, porque você tem que ser muito lúdico. O quarto dele é todo lúdico, todo pedagógico, e o ambiente familiar tem que ser importante. Graças a Deus, a minha família é muito tranquila, eu e minha esposa, não lembro quando a gente teve algum problema interpessoal, até porque eu já aprendi a senha, sim senhora, não senhora, que é o segredo, varão. Bem-aventurado o varão que obedece, porque virá o reino de Deus. A gente, é nossa característica, então é um ambiente muito saudável, muito tranquilo. E os médicos falam isso, olha, seu filho é muito tranquilo, seu filho, tem um ambiente propício. Então isso ajuda também, porque é um conjunto de situações que vai ajudar essa criança, esse jovem, esse adulto, porque a criança cresce também. Então, quanto mais rápido, quanto mais cedo tiver um atendimento especializado, tiver um profissional, lógico, a questão espiritual ajuda, lógico que sim. Porque se nós, os normais, na verdade, sofremos embates, ataques espirituais, e aquela pessoa com deficiência também sofre. Então, o mundo espiritual também é para todos, irmãos. Precisamos entender que temos um desafio, que nós vamos superar, e todo desafio exige o quê? Soluções criativas e eficazes. Eu vou em muitas igrejas, porque eu sou secretário de uma convenção de pastores no estado do Rio de Janeiro, que tem 2.000 pastores. Então eu vou em muitas igrejas, muitos lugares, e a preocupação é, igrejas que tem segundo andar, igreja que tem tempo, pastor, é muito caro, é um elevador, só que hoje tem tecnologias muito mais baratas, muito mais em conta, que às vezes o pastor, um companheiro, né, o membro pode também ajudar, irmãos. Essa responsabilidade é de quem? É nossa.
pastor tem coisas que ele não faz porque ele precisa de uma ajuda muito grande, né? Então, o pastor tinha que fazer uma rampa no púlpito, porque um cadeirante ele pode pregar? Sim ou não, gente? Ele pode pregar, ele pode cantar, ele pode tocar, ele pode ensinar, ele pode fazer tudo. Ele só precisa de uma adaptação. E cada um de nós aqui conhecendo, né, as deficiências ou as síndromes, nós vamos entender que, por exemplo, se eu for o pastor da igreja, eu vou botar um autista na recepção? Não. Por quê? Porque uma das características do autismo é o isolamento social. Se eu colocar ele ali, alguém vai chegar, paz do Senhor, ele vai ficar, ó. Porque eu levei 2 meses para dar a mão a uma criança quando eu trabalhava com educação. 2 meses. Por quê? Porque faz parte da síndrome. Então, ele pode trabalhar em muitos lugares. Ele pode pregar, ele pode ensinar, ele pode cantar, ele pode trabalhar na mídia, será um excelente administrador, porque são detalhistas, são perfeccionistas. Porém, se mudar alguma coisa da sua rotina, meu irmão, então, se ele for o secretário da igreja, vai ser bem minucioso, tesoureiro, bem minucioso. Então, a pessoa com deficiência, ela pode trabalhar em qualquer lugar, desde que nós possamos adaptar. Tudo bem? Então, é um desafio, temos que ter ideias criativas e eficazes. Eu achei muito legal, muito criativo, esses cabeção aí de Lego, porque meu filho tem um balde desse tamanho, de Lego, e olha que a gente troca às vezes, porque fica tanto repetitivo, eu já não sei mais o que comprar, né? É Shopee, é Mercado Livre, porque é tudo que é Lego, e agora ele está fazendo um barco desse tamanho, e aí eu fico incentivando, nossa, você é um engenheiro, você é um arquiteto, você é um cientista, para quê? Aí quando meu pai fiz um barco, se eu falar assim, que barco bonito ali, tu nem olhou, aí eu tenho que fazer o quê? Pegar o barco, porque está cheio de compartimento secreto lá que ele inventou. Aqui tem isso aqui, aqui tem isso aqui, aqui desce aqui, faz isso aqui. Aí sim ele fica satisfeito. Por quê, irmãos? Nós precisamos entender que nós temos que reconhecer que o nosso filho, o nosso parente, alguém da nossa igreja tem uma necessidade e nós estamos aqui para ajudar, auxiliar, apoiar, assim como você também. Quando tem uma necessidade você não quer apoio, não quer ajuda, nós estamos aqui para que o corpo de Cristo cresça de forma saudável. E muito bom aqui a proposta da nossa pastora, que é o mês do autismo. Eu até falei isso lá no debate que eu estava na sexta-feira. Porém, a igreja só tem autista? Para mim é muito mais cômodo, né? Olha, é um tema que eu domino, que vivo isso 24 horas, mas a igreja tem diversas pessoas. Tem autista, tem Down, tem cadeirante, tem problemas sensoriais, problemas motores, irmãos, diversos. Então, parabéns, que está trabalhando o corpo de Cristo. Tudo bem? Então, esse desafio nós vamos fazer o quê? Superar, avançar para a glória de Deus. Pode passar. Eu vou ser um pouquinho rápido. Qualquer dúvida é só levantar a mão assim que eu paro, tá? Porque eu quero falar bastante coisa e tem muita coisa para falar. Então, o que é inclusão? A grosso modo, para você gravar logo. A inclusão é a adaptação do espaço público ou privado para pessoa com deficiência. Gravou? O que é inclusão? Isso, calma, um de cada vez, né? É a adaptação do espaço público ou privado para pessoa com deficiência. Tudo bem? Porque não vamos ler isso tudo aqui. Esse material está aqui, pode reproduzir, pode entregar para os irmãos, tá? Pode passar. Vou te dar uma breve noção do que é inclusão. Inclusão necessita de quê? De espaço físico adequado. Mas não basta ser um espaço físico só adequado se o povo não for inclusivo. Tem igreja que tem escada para tudo que é lado, mas o povo é tão acolhedor, ama tanto o próximo, que a pessoa vê que a escada é só um detalhe. Agora, não adianta ter tudo adaptado se o povo não liga, não dá acessibilidade, não fala, não conversa, pelo contrário, se afasta. Então, o espaço físico tem que ser adaptado. Outra questão, existem professores capacitados, é o que a igreja está fazendo. Irmãos, como eu disse, eu vou em muitas igrejas. Essa igreja aqui está a anos-luz, quando ela falou que estão engateando, estão andando, tem igreja que nem começou a andar, porque olha para essa questão como questões espirituais, acha que é questão maligna, é demônio, não conhece nem de Bíblia para falar um negócio desse. Por quê? Porque a Bíblia diz isso: porventura comerão as uvas os pais e os dentes dos filhos estragarão?
A alma que pecar, essa que morrerá. O meu filho pode sofrer uma consequência do meu ato errado, mas o meu pecado é meu e o erro dele é dele. Tudo bem? Então não existe bagagem, cada um dará conta de si a Deus. E aí vai dizer aqui para nós, não só isso, é um tema polêmico, e é um tema que está sempre atualizando. Quando eu comecei a estudar, o autismo tinha 5 níveis, hoje tem 3. Então, cada vez que há um avanço de pesquisas, de estudos, nós temos que nos adaptando e nos atualizando cada vez mais. Então, um tema polêmico, de difícil trato, porque as pessoas às vezes não sabem como falar, como se posicionar e faz o quê? Não quero nem me meter nisso. Só que esquece que a igreja não está em Marte. A igreja está na Terra e é composta por pessoas. Continuando aqui, então, é diferente da integração, já vou falar isso aqui. Precisa de quê? De conversas com as diversidades. Então, precisamos entender que as diferenças nos complementam, precisamos falar um pouco, entender um pouco sobre diversos assuntos, dentre eles a inclusão. Existem temas aí polêmicos, né? O pastor só me chama uma vez no ano. Eu já vou logo pedir aqui, né? Quem quer que eu volte? Irmãos, existem muitos temas que a igreja precisa estar antenada, precisa estar ligada. E, por exemplo, eu dou palestra de capacitação para obreiros e líderes. Por exemplo, vem uma pessoa aqui que se auto-intitula mulher, autodeclara. A lei me obriga a chamar a pessoa pelo nome social. Por exemplo, esse moço aqui, que esse templo ampliado, vai chegar, meu nome é Cláudia. A lei me obriga a chamar ele de Cláudia. Mas, se essa Cláudia quiser ir no banheiro, ela pode ou não? E aí? A igreja não precisa saber como se posicionar, porque agora tudo olha, é vídeo, é gravação, estão me discriminando. Então, irmãos, a lei não acompanha a autodeclaração, a lei acompanha o gênero. Então, o que você vai dizer? Aqui não é obreiro, aqui é voluntários, né? Obreiros, né? Os voluntários. Então, o voluntário deve saber como se posicionar, para não receber um processo, para que ele não receber processo, para não dar aquele problema todo que eles gostam de fazer. O que você vai dizer? Dona Cláudia, o banheiro de gênero masculino é ali. Mas a lei não acompanha ideologia, a lei acompanha o gênero. Assim como tem Maria, que vai dizer que é Roberto, que ela quer ir no banheiro masculino. E agora? Senhor Roberto, o banheiro de gênero feminino é tal lugar. Irmãos, vai por mim. Está muito difícil. Então a igreja não tem que se preparar, se capacitar, pode chamar o exército. Vou chamar a polícia, pode chamar, porque a gente não está fazendo nada, não estamos discriminando, só estamos dizendo que o gênero que você tem, ainda que você diga que é um androide, é um gênero feminino ou masculino e ponto, acabou. Olha a diferença, olha o cuidado que tem que ter, até na forma de falar. Por isso, são temas polêmicos que a gente precisa tocar um pouco para poder a igreja se resguardar, a igreja se preparar, tá bom? E outra questão, a inclusão, existe uma diferença entre portadores de necessidade. Você já vai ver por que existe diferença. E a inclusão é uma lei. Não é um favor que os prédios públicos, ou que estação de trem, metrô, barca, tem aquele tátil ali no pé, para que a pessoa com deficiência visual sinta. Então, é uma obrigatoriedade, e a igreja não está de fora disso, e graças a Deus que essa igreja aqui é uma igreja que está acompanhando, né, as leis vigentes, tudo que está acontecendo. Por quê? Tem muita igreja, irmãos, que ela não está nem aí, só que infelizmente, se vier uma fiscalização, ela sequer toca nesse assunto, que é um assunto importante, que é um assunto de extrema necessidade e é um assunto de legalidade. Olha só, pode passar. Então, só para você entender a diferença que eu tinha falado sobre inclusão e integração. Nos primórdios, há muitos anos atrás, né, a questão de história da educação, as pessoas com deficiência eram excluídas, eram trancadas. Aonde? Em porões, em salas secretas. Tanto é que tem aquele filme, né, Mowgli, o Menino Lobo. Tem um menino galinha também na Indonésia. O que acontecia? A pessoa com deficiência
ela ficava isolada, só que, se lembra quando, quem já viu esse filme, já leu esse livro, o menino que os pais morreram num acidente de avião, a criança sobreviveu e durante 10 anos foi criado por lobos, numa matilha de lobos. Quando descobriram e acharam a criança, pegaram a criança e levaram para onde? Para a sociedade. O menino morreu. Por quê? Porque eu disse já, e vou repetir, você nasceu humano, só que o processo de humanização se dá com outro ser humano. Deu para entender isso? Quem te ensinou a falar? Papai, papai. Aí ele fala, mamãe. Não é isso? Quem te ensinou a andar, comer? Então o ser humano, desde que nasce até quando ele morre, ele é totalmente dependente do próximo. Por isso que Deus, que é muito mais inteligente do que nós, falou assim, não é bom que esteja só. Então, para você se tornar um ser humano, você depende de outro ser humano. Então, quem tem aquelas frases, quanto mais conheço o ser humano, mais eu gosto do meu cachorro, cuidado. Frases de pessoas que estão com o pé na depressão. Porque cachorro é bom, eu gosto, mas não é ser humano. Amém? Não tem nada contra o seu dog não, pelo amor de Deus. Pastor, eu sou pai de pet, não tem problema. O que você tem que entender é que o teu pet só vai falar uau, 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 e que você só vai aprender a falar, ou andar, ou comer com os seus pares, tudo bem? Então, exclusão, totalmente separado. Depois veio a separação. Começaram a colocar eles para fora, todo mundo começou a conhecer, mas ainda assim não interagia. Tentaram resolver esse problema, colocaram o quê? Vamos fazer o seguinte, vamos integrar. O que é a integração? É a pessoa com deficiência que tem que se adaptar ao espaço público ou privado. Como é que um cadeirante ele vai andar em tudo que é lugar? Como é que uma pessoa que tem uma debilidade motora, ou qualquer visual ou auditiva, então na integração é a pessoa com deficiência que tem que se adaptar. Diferente na inclusão. Na inclusão, inverteu. É o espaço público ou privado que tem que se adaptar à pessoa com deficiência. Entendeu a diferença? Amém? O povo aqui é inteligente. Vamos embora. Pode passar. Então, essa nomenclatura, perante a lei, olha como é que era chamada as pessoas com deficiência na lei de 34. Defeituoso, aleijado, incapacitado. Já pensou isso? Isso aqui era legal, podia falar isso, não tinha problema nenhum. Depois vai ter um avanço na lei de 37, pessoas excepcionais. Na lei de 78, pessoa, né, com deficiência. 88, portador de deficiência. Você vai ver que esse termo aqui, por que está errado? Portador. Que eu disse que a gente ia falar agora. Ninguém porta eu estou portando uma cegueira, estou portando um problema auditivo. O portador, a palavra dá a entender que você está carregando a doença, entendeu isso? Como se fosse uma pochete. E aí, a lei de 2009, qual é o termo correto, pastor? Pessoa com deficiência. Amém? Sim ou não? Chegou alguém aqui, não importa se é cego, se é mudo, se é surdo, se é autista, chegou lógico, não precisa nem falar, né? Mas se alguém te perguntar, você vai dizer o quê? É uma pessoa com deficiência. Por que pessoa, pastor? Passa para mim, por favor. Porque você valoriza quem? A pessoa. Então a gente começou a criar jargões para minimizar. É uma pessoa especial, é uma pessoa mais que especial. Você é especial? Sim ou não? Pergunta para minha mãe se eu não sou especial. Ela vai dizer que eu sou. Então, todos somos especiais. Então, qual é o termo correto? Pessoa com... Acabou, você valoriza a pessoa. Tudo bem, irmãos? É lógico que não é de bom tom ficar falando isso. Mas chegou, está conosco. Fulano de tal, está conosco. Fulano de tal. Não precisa falar que é uma pessoa com deficiência. A não ser que alguém lhe pergunte. E aí, você sabendo o termo correto, é melhor, não é isso? Irmão, está conosco, fulano de tal, é uma pessoa com deficiência. Amém ou não? Vamos avançar. Vamos ler essa frase juntos? Eu queria muito, que eu sei que vocês gostam muito de ler essas frases, que eu gosto muito dessas frases. Vamos ler no tempo 3? 1, 2, 3. Inclusão. Então, o que é inclusão? O que é incluir? Trazer para o nosso meio, para o nosso mundo, para o nosso convívio, para o nosso ambiente, pessoas que de alguma forma foram tiradas dele.
Está vendo ali? Tem cadeirante, pessoa cega, tem autista, tem pessoa sem perna, porque de alguma maneira, porque a pessoa pode nascer com a deficiência, ou a pessoa pode se tornar deficiente. Então, pastor, eu não conheço ninguém, na minha família ninguém é, o mundo gira, já ouviu isso? Hoje você não precisa, mas amanhã pode precisar. Não abra mão de uma coisa hoje, porque amanhã você vai colher o que você plantou. Então, querido, você hoje talvez não precise, mas amanhã pode precisar, porque a gente não sabe. Existe na Bíblia 3 tipos de mal. Quantos tipos, irmão? Cara, o povo aqui é, pastor, inteligente o povo aqui. 3 tipos de mal. O mal espiritual, o mal que é do sistema maligno e o mal da malignidade humana. Então, o mal natural vem para todo mundo. O meu pneu fura também, a minha casa, se eu não tampar, vai ter goteira. O mal natural bate na porta de todo mundo pode ficar doente. Qual a diferença? Nós estamos um socorro presente na hora da nossa angústia. Então, alguma pessoa que nasceu perfeita pode se tornar um deficiente. Teve, às vezes, um AVC, paralisou um lado, não conseguiu com fisioterapia, e aí? Pode ter tido um acidente de trânsito, perdeu um membro do corpo, ou a pessoa, irmãos, pode se tornar um deficiente temporário. Por exemplo, às vezes você teve uma queda, quebrou uma bacia, o que vai acontecer? Tu não vai ficar encostado pelo INSS? Então você naquele período está uma pessoa com deficiência naquele período. Agora, se vai receber pelo INSS é outra história. Deixa eu ficar quieto, senão eu vou entrar em outro assunto. Pode... Vai ter que falar, pastor, me ajuda. Pode passar, por favor. Então vamos lá. Pastor, qual a diferença entre deficiência e dificuldade? Dificuldade todo mundo pode ter, né? O casal ali, por exemplo, tem um ali que eu vi que era psicólogo, é o senhor, né? Que é psicólogo. Então, ele pode conhecer mais estudante, né? Mas não é importante. Sabe mais do que eu, né? Eu fiz muita psicologia pastoral, psicologia da filosofia. Minhas áreas de formação é de humanas, né? Então eu tenho 7 pós. Então, dentre essas pós, sociologia, filosofia, religiões. Então acaba que tu estuda introdução de filosofia em tudo que é lugar. Mas psicólogo, né? Então vai ter coisas que você sabe mais do que eu. Por exemplo, os jovens sabem mais de tecnologia do que a gente. Sabe ou não sabe? Menino hoje de 3, 4 anos, mexe no celular, tu vai falar assim, meu filho, como é que você fez isso aqui? Ele vai fazer, toma aqui, tio, essa aqui. Aí tu, não, me explica. Vai demorar muito para te explicar. É isso ou não, gente? Eu sou novinho ainda, mas a gente nasceu na transição, né? Da tecnologia para o papel. Eu prefiro ainda o papel, mas os adolescentes de hoje nem andam com papel, tá? Então, dificuldade qualquer um pode ter. Agora, uma deficiência é o quê? É uma condição que afeta o nosso corpo de forma permanente ou temporária, podendo ser de forma natural, da natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Então, uma deficiência pode se manifestar de diversas formas num ser humano, numa pessoa. Então, as deficiências internas, que nós chamamos de deficiências ocultas, são as mais difíceis de ser tratada, porque as pessoas não têm a questão visual. Quando você fala sobre autismo, não tem a característica igual um Down, igual uma pessoa que está um deficiente motor, não tem um braço, não tem uma perna, né? Um cadeirante. Então, por isso que depois nós vamos ver alguns cordões que é importante você identificar para saber se aquela pessoa é autista. Porém, o autista é uma classe de deficiência, né? Porém, existem pessoas que têm deficiência, nós chamamos de deficiência oculta, que é neurológica, né? E como é que tu sabe? E aí tem um outro cordão que a gente já vai ver. Pode passar. É isso aí. Uma deficiência pode ser congênita, é o quê? Nasceu deficiente. E outra, pode ser adquirida, se tornou deficiente, como eu já falei aqui, ou temporária. A grosso modo, a pessoa que já nasce com uma deficiência, ela já se adaptou ao longo da sua trajetória. Pensa hoje agora, já pensou você se tornar um deficiente? Você acha que o comportamento que você tem, que eu tenho diante dessa sociedade, diante das pessoas que têm deficiência, é positivo ou negativo?
Porque a forma que você tratou as pessoas com deficiência, agora você vai passar na própria pele. Então, por exemplo, quando nós temos na igreja famílias atípicas, né? Por que é importante nós termos empatia? Porque você não sabe o quanto um pai e uma mãe de uma pessoa com deficiência sofre. Minha esposa já chorou muito. Eu tenho que falar pouco, porque senão começa a chorar de novo. Porque além de você passar, por exemplo, eu lembro de uma época, pensa num lugar sobre, há 20 anos atrás, irmão, há 15 anos atrás, não tinha como hoje uma propagação maior sobre a pessoa com deficiência. E Deus é tão bom que o filho do artista também nasce deficiente. E aí quando começou a nascer, né? A filha do Romário com Down, o filho do Marco Mion com autismo, acaba que começa esses artistas a fazer campanha de conscientização. E aí nós começamos a entender um pouco mais. Por isso, irmãos, quantas vezes já acordei 3 da manhã, e aí ele queria que você levasse seu filho de 2 anos, 3 anos. Como é que tu leva uma criança de um ônibus para poder ficar 3 da manhã numa fila, e davam 10 números e você tinha 1000 pessoas já. Às vezes você ia 2 dias antes. E aí você vinha com encaminhamento médico, aí chega lá com o médico, olha, eu vim aqui, a pessoa que está te atendendo é desumana, vai dizer assim, ó, não é aqui não, meu filho. Aí a pergunta que não quer calar. Aí você tem que ser educado, né? Porque você depende. Aí você fala assim, tudo bem, não é aqui, mas aonde é? Não sei. Não. O médico mandou vir para cá, e a pessoa que está aqui não sabe onde é. Então como é que eu faço? Pesquisa. Não, mas eu pesquisei e é aqui. Olha, irmãos, aí você passa esse dia, leva filho para lá, leva filho para cá, o governo não ajuda em nada, ninguém ajuda em nada, todo mundo é desumano, maltrata as pessoas. Aí tu chega na igreja, aí o seu filho tem uma crise, né? Aí alguma pessoa olha assim, meu Deus do céu, é demônio. Porque a gente precisa diferenciar entre crise e birra. Irmãos, às vezes uma mãe com um bebezinho de meses de nascido, a criança fala assim, ó, meu Deus, está atrapalhando. Irmãos, aqui não é um lugar da bênção. Não é um lugar onde a pessoa tem que ser acolhida, amada. Já a pessoa passou lá fora, tanta luta, chega aqui também tem isso. O que vai acontecer? A gente vai estar expelindo, vamos estar empurrando para fora. Não se esqueça que o projeto é botar todo mundo para dentro. O reino do céu é para todos, independente de raça, credo, cor, porque todos são alvo da salvação. Por isso, irmãos, precisamos ser mais gentil, mais educado com todos. Amém? Vamos passar? Então vamos lá, alguns erros que nós cometemos com a pessoa com deficiência. Tem uma cadeira aí para me emprestar? Pode pegar aquela cadeira ali, pastor? Tem algum problema, não? Alguma cadeira qualquer, tá? Alguma cadeira. Já que você trouxe, vem com ela, varão. Ô, glória! Então, alguns erros, que é de forma involuntária. Vem, fica aqui. Me ajuda aqui, por favor. Ô, varão, qual é o seu nome? Lucas. Ó, nome de Deus, rapaz. Fica aqui, Lucas. Senta aqui. Alguns erros que nós cometemos, por exemplo, às vezes a pessoa é cadeirante. Aí, como nós falamos, não chame de deficiente o especial, aleijadinho. Ah, está conosco aqui, aquele defeitinho, tortinho. Irmão, é uma pessoa. Segundo erro, trocadilhos, né? Preconceituosos, especial, maravilhoso. Terceiro, comunicação indireta, fale com a pessoa. O Lucas, aqui agora, é uma pessoa com deficiência, certo? Um cadeirante. O Lucas é cadeirante, ele está surdo? Sim ou não, gente? Ele está cego? Ele está com problema no braço? Ele precisa do braço para isso, né? Aí a pessoa vem comigo, o que aconteceu com o Lucas? Ah, isso foi um acidente. Mas por que o Lucas está assim? Irmão, comunicação direta, quem é o Lucas? Fala com quem? Boa, varoa, gostei de você. Irmão, outra questão, infantilizar. Se ele é um homem, tem que falar como o quê? Oi, Lucas, tudo bem? Como é que você vai, Lucas? Meu irmão. Aí a pessoa, ô, Luquinha,
Coitadinho. Ô, Luque. Irmão, infantilizar o negócio, minimizar. Se é uma criança, não tem problema. Oi, Luquinha, como é que vai? Agora, o Lucas, um homem, tu vai tratar como o quê? Oi, Lucas, meu amigo, rapaz, o que aconteceu? Bom, pastor, estava andando de moto aí acima da velocidade, meu irmão, eu tive um problema, mas daqui a pouco eu vou sair dessa cadeira, né? Porque ele não pode se tornar temporário. Amém? Então, se é um adulto, fale como? Adulto. Se não é mudo, não é surdo, você fale com quem? Diretamente com ele. Às vezes tu está aqui só para auxiliar. Então é uma pessoa que está aqui, não um pacote. Por último aqui, subestimar. O Lucas, mesmo na condição que está de cadeirante, não importa, ele não pode pregar não? Fala, Pai do Senhor aí. Paz do Senhor. Epa, pode cantar? Canta aí, varão. Aí não, aí não. Aí cada um fica na vocação, não é verdade? Mas pode cantar. Vamos supor, irmãos, eu fui na Paralimpíada. Eu desse jeito, braço, perna, tudo funcionando. Se me botar na piscina eu vou afundar. Eu vi lá, pastor, um homem sem braço, sem dois braços, sem duas pernas, só um cotoco de cabeça, parecia uma bala. Falei, eu fiquei até com vergonha. Falei, rapaz, por quê? Meu filho é uma pessoa com deficiência. Então eu não tinha dinheiro para ir na outra Olimpíada. Na Paralimpíada fica mais barato, tem descontos, né? Tem gratuidade. E aí levei para ele, né, para esse ambiente. Irmão, eu não jogo nada de bola. Eu vi os cegos jogando mais bola do que eu. Irmão, eu fui dar uma palestra num congresso de mudos e surdos. E, queridos, a menina que era muda e surda, falava 4 idiomas. Eu do speak English, né? Até o inglês para mim tá muito difícil. 4 idiomas, muda e surda. E a gente tem 2 braços, 2 pernas, neurologicamente somos perfeitos e a gente está acomodado nesse mesmo lugar. Pastor, me traz aqui se o senhor quiser, se Deus tocar no seu coração, o povo pedir. Irmãos, você não sabe o poder da oração no seu cérebro. O nosso cérebro ele é dividido em 4 áreas, certo? 4 lóbulos. Existe um dos lóbulos chamado lóbulo frontal. Esse lóbulo é por quê, pastor? É o lóbulo da razão, da lógica, da decisão. Quando você ora, a mamãe quando vai ter o seu bebê, é um momento muito importante, não é isso? Mãe, pai, família. Sabe quanto que você enriquece o seu lóbulo frontal quando vai ter um bebê? 1,5 ml de sangue. Quando você faz a posição para a oração e dobra o joelho, você enriquece 7 ml. Tem um bebê, 1,5. Orar, 7. Se você fizer isso durante 7 dias, você causa uma hipertrofia neurológica. Se você orar todo dia, pelo menos 1 hora, durante um mês, você vai aumentar em 7 vezes a sua capacidade de decisão, porque você vai aumentar o seu lóbulo da lógica. Então, jovem que está estudando para concurso, ore. E estude também, porque o endemoniado também passa. Porque Deus é justo. Mas você, além de estudar, vai aumentar a sua capacidade de decisão em 7 vezes. Não sabe o que fazer, meu irmão? Joelhologia. Vai para o joelho e Deus vai te orientar. Toda decisão que você for tomar na sua vida, vá orar. Amém? Então, voltando para cá para o Lucas, fale com ele diretamente. Não use subterfúgios. Lucas, tudo bem? Como é que vai, Lucas? Como é que eu posso estar te ajudando? E aí, pastor, como é que eu faço? O Lucas quer pregar. Dá para subir com cadeirante aqui na cadeira tranquilamente. Fica aí, tá, Lucas? Depois tu vai levantar em nome de Jesus. Pode passar. Estima-se que exista 1 bilhão, quantos irmãos? 1 bilhão de pessoas com deficiência no mundo e 45 milhões no Brasil. Isso aqui é um censo que está ultrapassado, porque os políticos não estão nem aí para isso. Mas estima-se, pode passar, que no Brasil, último censo, 2010, irmãos, olha que vergonha, tem 16 anos esse censo, mas em 2016, era que a cada 4 pessoas, uma era deficiente. Então quer dizer que 25% do bairro de São Gonçalo, do município de São Gonçalo, tem uma deficiência. E quando você ganha um cadeirante, quando você ganha um autista, quando você ganha um mudo, quando você ganha um surdo, você ganha quem? A família.
Porque a família quer ser assistida. Porque quando você é pai ou você é mãe, você pensa em quê? Eu quero ir para uma igreja que acolha a minha família. Por isso que um relato que me antecedeu aqui, os pais trocaram daquele lar espiritual, por quê? Não porque a tia chamou a atenção, porque existe um livro, se você quiser comprar, Criança Quer Limite. Tem que pôr limite, porque uma coisa é criança levada, outra coisa é criança mal criada. Levada é criança mesmo, meu irmão, ela passa debaixo do banco, só por cima do banco, ela roda, criança é criança. Agora, o que não pode acontecer quando o pastor, alguém fala assim, fulano, não pode não, tá? Vem cá com o tio. Eu não vou não. Eu vou falar para o seu pai, pode falar para meu pai, para minha mãe, para minha avó, minha tia, minha prima, minha família inteira. Aí, o problema está onde? Na criação. Tudo bem? Porque criança é criança. Por isso que a gente não pode adultizar as crianças. Porque quando elas estão grandes e não foram criança, vai ter uma síndrome chamada síndrome de Peter Pan. Um pai de família que quer ficar brigando com o filho por causa do videogame. Você me ganhou, eu vou te ganhar agora. Tu vai ver. Peraí. Irmão, deixa o menino ganhar, é o seu filho. Deu para ter a diferença? Porque quando tinha que ser criança, não foi criança. E agora que tem que ser adulto, quer ser criança. Amém? Então fica aqui, varão, fica aí. Então a cada 4 pessoas, uma é deficiente. Pastor, está onde esse povo? Está em casa. Com medo, com vergonha, protegendo os seus. Porque um pai e uma mãe com uma criança com deficiência já sofre tanto, que é melhor ele ficar em casa. E não é bom que esteja só. E nós estamos aqui para vencer esse desafio e dizer para o bairro de São Gonçalo, para o Rio de Janeiro, conta com a Paz Church aqui em São Gonçalo, que vamos encher essa casa de todos, como Jesus falou, sai em beco, viela, vai esquina, vai rua, vai tudo que é lugar, em comunidade, vem para cá porque tem espaço, a casa tem que estar cheia para a glória de Deus. Amém? E quem vai fazer isso? Que isso, o povo aqui é demais. Então estufa o peito aí, por favor, você que tem coragem. Fala assim, conta comigo, pastor. Conta comigo, pastora. Conta comigo, casal. Nós vamos encher essa casa de famílias atípicas, família natural, não importa. É servo de Deus, é ser humano. Pode vir porque tem espaço para a glória de Deus. Glória a Jesus. Por isso você tem que ouvir isso, irmãos. Você tem que dar muito valor à sua igreja, irmão. Muito valor, porque ela está preocupada, não com o seu recurso, ela está preocupada com você. Eu tenho um seminário que fala sobre mordomia dos bens. E aí tem pessoa que fala assim, pastor, Deus quer o meu dinheiro? Eu falei, não. Deus não quer o teu dinheiro, Ele é dono de tudo, tudo é dele. Deus quer você. Porque se Deus tem você, Ele tem o teu dinheiro, a tua casa, a tua família, o teu recurso, o teu carro. Se Deus tem você, você vai entender que tudo que é seu não é seu. Você é mordomo, porque tudo pertence a Ele. Amém, irmãos? Por isso você precisa entender que esse tema é importantíssimo. Que nós não podemos abrir mão de ninguém, porque todos são alvo da graça. Pode passar. Então, a inclusão, como eu falei, é uma lei. Não é uma lei nova, é uma lei que está desde 2015, então fez 11 anos já, vai fazer 11 anos agora, então é uma coisa importante que a gente precisa entender, não é um favor que a gente vai em algum lugar, é uma obrigatoriedade. Pode passar. Tem problema não, deixa o menino falar. Existem alguns direitos da pessoa com deficiência. Então tem direito a passe livre em transporte público, tem direito a CNH gratuitamente, tem reserva de assento público. E aí tem uma questão aqui que eu quero chamar a atenção a vocês. Existe uma coisa de diferença entre preferência e prioridade. Tudo bem? Banheiro para pessoa com deficiência é prioridade ou exclusividade? Exclusividade. Por quê? Porque prioridade é quando não tem aquela pessoa, você pode sentar naquele assento lá. Pode ou não pode? Não tem a pessoa que é destinada para aquele assento, eu posso ficar. Qual é a diferença? Por que o banheiro de um cadeirante ou de uma pessoa com deficiência é exclusividade? Qual é a mulher aqui que sentaria no banheiro público? Porém, o cadeirante ele é obrigado a se rastejar no banheiro.
Por que tem aquele negocinho assim na privada, né? Porque o homem precisa, ele vai ir com a sua cadeira, tem aqueles apoios que ele vai ter que, ó. Se você usou lá, podendo usar o outro banheiro, ele não pode usar o outro banheiro. Ele não tem como usar o outro banheiro, mas você pode. Ah, não tem ninguém, eu vou lá rapidinho. E aí quando a outra pessoa que tem que se rastejar ali, vai ter que passar em tudo que você deixou lá. Porque as pessoas esquecem que nós somos mordomos da igreja. Nós estamos aqui para servir ao rei. Então, se tem alguma coisa suja, um papel no chão, o que você vai fazer? Recolher. Às vezes o óbvio tem que ser dito, irmão. Tem um copo ali, não, eu não sou voluntário, eu não sou a pessoa que é da limpeza. Você não é servo de Deus? Essa casa não é do teu pai? Então, quem é que tem que zelar por esse lugar? Não é você e eu? Então, viu alguma coisa fora do comum, fora do lugar? Irmãos, limpa, arruma, apaga. Aqui não, mas na China tem um problema sério. Eu fui na China pregar um dia desse, uma pessoa no quarto andar de uma igreja, quarto andar, um voluntário, né? Pastor, quero falar para o senhor que deixaram o ar-condicionado ligado, luz ligada, lá do quarto andar. Eu vim aqui chamar o senhor para o senhor ir lá, para dar uma olhada. Você, o quê? Então, quer dizer que você estava lá no quarto andar, com tudo ligado, você teve a coragem de descer, para me pegar, para levar lá para o quarto andar, para poder apagar, só para ver quem é o culpado da história? Por que você não apagou, desligou e desceu e falou, pastor, a gente não está caçando um culpado não, quem é o culpado aqui? A gente só quer alertar os irmãos, se usou, apaga a luz, se usou, fecha, né? Se fez, guarda. Então, minha irmã, apaga tudo, desliga tudo, e eu acredito na sua palavra, porque o crente é sim ou é não. Então, o problema não é porque estava aceso, o problema é que alguém esqueceu, e a gente vai botar aqui na igreja, irmãos, quem usou, cuidado, porque pode, porque é um quarto andar, só se usa um domingo, depois o outro domingo, né? Porque a igreja que eu fui, tem 21 salas, né? 7 banheiros, então o que acontece? Só vou lá todo domingo, que é a escola bíblica. E aí a pessoa desce de lá, em vez de apagar logo, resolver o problema, vai me chamar para ver quem é o culpado. Não, desliga tudo, apaga tudo, que eu não vou subir lá. E a gente bota aqui, quem usou, por favor, cuidado, tenha zelo. Não quero saber quem é o culpado. São orientações da boa convivência. Pode acontecer qualquer um esquecer. E eu que sou também mordomo desse reino, vi alguma coisa irregular, apago aqui tudo, desligo tudo, só aviso, pastor, deixaram aqui, não sei quem foi, nem quero saber quem foi, só estou avisando para dar um alerta, uma orientação, para que não aconteça, que pode fazer o quê? Sobrecarga, pegar fogo na igreja. Acabou. Olha que benção. Então existem direitos. E dia 3 de dezembro é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Aqui engloba quem? Todos. Mas tudo bem? Pode passar. Fica aí, tá, varão? Tu vai levantar já? Então, tá vendo? Eu estou deixando ele aqui, eu já vou adiantar, dar um spoiler, de propósito. O cadeirante, irmãos, ele pode ficar em qualquer lugar? Não. Porque ele não pode levantar. Aqui não tem isso não, tá, pastor? Só na China lá. Uma irmã que veste G e bota uma roupa P. Aí, botou o cadeirante lá atrás. Aí vamos ficar de pé, porque a gente gosta de pé mesmo, levantar a mão, né? Aí tá, irmão, oh glória, Jesus. Aí o cadeirante está aqui, sangue de Jesus tem poder. Sai em nome de Jesus. Ele só tem um problema onde? Na perna, o resto funciona, irmão. E aí, coitado, ele consegue sair de trás? Ele consegue ir para lá? Ele está atrás aqui preso. Então o ideal, que coloque ele aonde? Na frente. Porque se alguém ficar de pé, ele não vai ser também impedido de adorar, de ver o que está acontecendo. Por isso que tem algumas igrejas que têm separado espaços de inclusão. Por quê? Nosso querido irmão aqui, de forma maravilhosa, como é a nossa irmã também, né? Aí a pessoa que tem igreja, que tem intérprete, tem aquela mãozinha branca, que a pessoa, opa, lá tem intérprete. E aí já tem um espaço aqui que vai ter autista, vai ter mudo, vai ter surdo, que fica um lado para inclusão. De preferência, quem for autista, aonde tem menos barulho, porque tem o autismo, né? Ele tem uma hipersensibilidade. E aí, se você botar muito ali na bateria, aqui não, porque aqui tem
equalização, né? Mas tem igreja não, que eu saio com dor de cabeça, porque às vezes eu tenho a grata felicidade de sentar do lado da bateria, que além de ter bateria, tem pandeiro, tem tantã, tem repique. Falei, Jesus. Aí quando tu vai pregar, tu não fica, Jesus, 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 Jesus. Então, saber identificar, reconhecer cada síndrome, cada forma que a pessoa tem. Por exemplo, aqui, os profissionais aqui, questão dos temperamentos. Olha como é enriquecedor isso aqui, irmãos. O pastor, ele não pode ser um conhecedor nato, saber de forma profunda, mas saber que existem temperamentos. Que tem pessoa que se ele passar, lá na igreja, por exemplo, tem pessoa que eu passo, que às vezes você passa pensando em milhões de coisas, aí tu passa a pessoa, pastor, passei, isso não me deu nem a paz. O que eu faço? Vem cá, meu irmão, vem cá, minha irmã, dá um abraço aqui, rapaz, estava pensando, vem cá. Tem gente que tu vai passar 1000 vezes que ela não está nem aí para você, porque cada um é único, e saber identificar essas pessoas é importante. Você botou 2 sanguíneos para trabalhar junto, pode ter uma mordida de vez em quando, não é verdade? Porque o sanguíneo é assim mesmo, se estressa muito rápido, mas perdoa muito rápido. Porém, o melancólico, ele demora a se estressar. Assim como ele demora a se estressar, ele vai demorar também a perdoar. Não perdoa. Só que aí, olha o que acontece. O que a Bíblia diz? Quem não perdoa não vai para o céu. Eu sou obrigado a perdoar. Sim ou não, gente? Então tá bom. Aqui é a mesma Bíblia. Então, glória a Deus. Então, existe decreto, cinema, teatro. Você pode levar os seus filhos. A pessoa com deficiência, ela deve ter acesso à cultura, ela deve ir nesses lugares, porque ela tem acesso gratuito. E quem é acompanhante, paga meia. Eu levo meu filho no cinema direto. Por quê? Porque ele precisa ter cultura, acesso a teatro, a cinema, espaços de cultura, para ele ver que esse mundo é diferente. Ainda que eu leve um abafador, ainda que eu sente mais longe da tela, para não ficar um barulho muito grande, mas ele precisa disso. Vamos passar? Então vamos lá, você sabe o que é capacitismo? Isso, qualquer atitude que nós podemos ter de discriminação ou preconceito contra a pessoa com deficiência. Qualquer atitude ou discriminação sobre a pessoa com deficiência. Tudo bem? Gravou isso aqui para não ter que ler um livro dessa grossura? Pode passar. Aí, volta um pouquinho. O que é isso? Capacitismo é um crime. E a lei vai dizer que esse crime tem 3 anos de reclusão, prisão. Pode agravar a pena. Para quantos anos? 5 anos. Tem algum advogado aqui? Não tem, né? Mas, a grosso modo, o senhor é advogado. Então, o senhor vai, se eu estiver errado, o senhor me corrija, depois em particular. Irmãos, existem crimes que ele vai qualificar. O que é isso? Matar não é crime? Só que existe uma pena matar. Só que se depender da forma que você cometer esse crime, a pena vai aumentar, que nós chamamos de qualificação da pena. Tudo bem? Então, por exemplo, a pessoa não pode furtar? Furtar é crime, só que existem as qualificações. Furto pela destreza, furto pela confiança. O pastor tem lá 10 milhões em casa. Aleluia. Aí ele fala assim, pastor Roberto, vai ali em casa rapidinho, pega tal coisa para mim. Quando eu chego lá, aquele malote, meu Deus. Aí eu vou e pego. É um furto pela confiança, porque ele só me entregou a chave porque confia em mim. Entendeu? Chaveiro, meu irmão, chaveiro, eu tenho medo de chaveiro. Tem algum chaveiro aqui? Te amo, tá? Meu carro travou com a chave dentro, liguei, eu tentei abrir, irmão, puxei a porta, enfiei, aquele macete, o pessoal fala, bota barbante, arruma fé, tudo. O chaveiro chegou numa moto, pastor, sentado, olha, cadê o carro? Aquele ali. Ele sentado e assim, pluc. Eu falei, amigo, fecha de novo. Não, meu amigo, como é que você abriu esse carro aí? Irmão, ele já tem as chavinhas toda preparada, é o profissional. Irmão, sentado, meu carro assim, até eu chegar nele, já tinha aberto o carro, estava assinando já, assina aqui por favor, que eu tenho que abrir outro. Falei, amigo, isso é um perigo. Segundos, se for 10 segundos foi muito. Então, esse crime, além de ser um furto, é pela destreza, a habilidade que ele tem. Então, é 3 anos um capacitismo, certo? Mas posso aumentar a pena? Pode.
quando você bate, quando você agride, quando você maltrata, olha, aumenta da pena. É uma coisa séria, não é? Por isso, irmãos, precisamos ter empatia, cuidado, saber falar com qualquer um, com todos. Pode passar. Então, telefones importantes que a igreja precisa ter, você precisa ter, é melhor ter e não usar do que precisar e não ter. Então, telefone é questão do Ministério da Saúde, SUS, Central de Atendimento à Mulher, Direitos Humanos, Disque Defensoria Pública, Ouvidoria do Ministério Público, Polícia Militar, Bombeiro, Defesa Civil, são telefones importantes que a igreja precisa ter. Por quê? Porque, de repente, você vai precisar para denunciar, infelizmente, um maus trato de uma pessoa com deficiência que está presa, cheia de corrente. Idosos, irmãos, quantos idosos são amarrados, presos? Uma pessoa que cuidou do filho a vida inteira, chega lá, o filho bota na corrente, preso na cama. Olha que coisa, irmãos. É triste, não é? E a igreja precisa entender que nós estamos nesse mundo. Pode passar. Então, Dia Nacional, falamos do Dia Internacional, Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, dia 21 de setembro. Pastor, por que tu está me dando essas datas? Irmãos, são datas que nós podemos pelo menos publicar no grupo da igreja, botar um telão aqui. Sabe que dia é hoje, irmãos? Conscientizar, despertar. Irmão, não vai custar nada. Não tem que fazer uma coisa tão linda, maravilhosa como essa, porque nada vem de graça. A Bíblia diz que o dinheiro tudo responde. Então, o pastor só consegue investir mais se você entender que é importante. Nós não contamos com o governo, nós contamos com o povo de Deus. E aí, botar um banner aqui, irmãos, hoje é o Dia Nacional da Luta, porque é uma luta, irmãos. Tem coisas que nós temos e só usamos porque essas pessoas estão lutando por nós, sem a gente saber. Você sabia que você usa coisas que foram eles que conquistaram? Vou te falar já, pode passar. Por exemplo, vamos classificar alguns tipos, né, irmãos? Existe catalogado mais de 600 deficiências e síndromes. Não dá para saber todas. Então, a gente sabe aquelas que são mais comuns. Então, tem deficiência funcional, que seria orgânica, né? Questões motoras, braço, perna, mão. E a questão sensorial, auditivo, na fala, tudo bem? Questões intelectuais, questões mentais. Então, transtornos. Nesse pacote ali tem 600 e pouco. Alguém já ouviu falar síndrome de Tourette? Já ouviu? O que é isso? São espasmos e atitudes involuntárias de pessoas que se batem, que se mordem, porque não conseguem controlar isso. E dependendo, tem um que cospe, tem um que morde, tem um que xinga. Já pensou na igreja? Está preparado? É tu, Satanás. Não é isso? Irmão, já pensou? Tu está andando no mercado, alguém, bate em você? O que você vai querer fazer? Com ferro fere, com ferro será ferido. Não darei outra face, Senhor. Mas, por quê? Porque a gente precisa entender que existe isso. Tem muitos relatos que eu poderia trazer, mas aqui o tempo passa mais rápido. Mas eu preciso que você entenda que existe isso. Pode passar. Então, pode ler essa frase comigo? Vamos lá, no tempo 3. 1, 2, 3. Se o lugar... O lugar que é deficiente, porque este lugar é para todas as pessoas. Amém? Glória a Deus por isso. Todos podem vir porque a casa está aberta e todos são alvo da salvação. E aí, dia 11 de outubro, Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Física, motora. Então, é possível um cadeirante subir nessa escada? Lógico que é. Só que, a grosso modo, a cadeira de roda tem roda grande e pequena. Tu vai conduzir pela pequena ou pela grande? Pela grande, porque a pequena ela não trava nos buraquinhos. Quem tem carrinho de bebê aí, quando está andando não dá aquela travada? Então, quanto maior a roda, menos vai cair nos buraquinhos. Então, vai conduzir um cadeirante. Segura aqui, Lucas. É Lucas? Isso. Rapaz, eu vou conduzir o Lucas. Fique tranquilo, Lucas. Fica aí. Vou conduzir o Lucas. Subir aqui na escada. Na minha igreja lá tem um presbítero, né? Que ele é cadeirante. O que acontece? Eu subia, graças a Deus que ele trocou de apartamento,
4 hall de escada, porque ele ficava assim, pastor, como é que eu vou para a igreja? Eu não era deficiente. Teve uma síndrome chamada síndrome de Guillain-Barré. Dormiu bom, acordou sem andar há mais de 15 anos. E agora? Vou deixar ele abandonado? Eu só quero o crente Abraão, que é rico, é próspero e abençoado. O crente Lázaro eu não quero não, meu irmão, é pobre. Há homens de Deus na Bíblia que ficaram deficientes. Jacó, Isaac ficou cego. E aí, vamos fazer o quê? Vamos largar, abandonar? Se Jesus não curar, ele pertence ao corpo de Cristo. Ele é nosso, ele é meu, ele é seu. Então, como é que eu subo um cadeirante, pastor? Sempre pela roda maior. Vai subir essa escada, ó, você sobe o degrau e puxa. Sobe o degrau e puxa. O próprio degrau trava. Para descer, pastor, vou descer com a roda maior ou menor? Maior, sempre é maior. E aí o que você faz? Mesma posição, só que agora você deixa a cadeira aí, inclina. Quanto mais inclinar, melhor será. Tá vendo? O coração não palpita, varão? Imagine um cadeirante na mão dos outros que ele nem conhece. Aí, o que a gente faz? Calma. O que a gente faz quando vê um cadeirante? Eu te ajudo. Levanta ele, não é isso? O que vai acontecer? É o peso da cadeira que prende ele. A cadeira de encaixe. Ela não cabe no seu carro, você tem que desmontá-la toda, a roda sai, tudo sai. Então, se o cadeirante sair parar de sentar, a cadeira vai desmontar toda. Quantas vezes o cadeirante parece ignorante? Tu vai, quer ajuda? Não. Meu Deus. Porque o cadeirante é que cai e fica no chão. Se ele ficar caído, quem levanta ele? Se for eu, vai ter que chamar um guindaste. Não é verdade? O Lucas magrinho, estava com o coração como, Lucas? O Lucas está assim, pelo amor de Deus, Senhor, Jesus. Irmãos, para você ver como não é simples o mundo deles. Então, quer ajuda? Posso te conduzir? Eu sei te conduzir. Vai conduzir sempre roda maior. Agora, na condução normal, o terreno é plano, tudo bem? Por isso que a porta tem que ser de 90, porque a mão dele precisa passar. Olha que interessante, irmão. Por isso, irmãos, saber conduzir é importante. Nunca levantar, porque o peso dele é que encaixa a cadeira. E agora, pode passar? Vamos crer que o Lucas agora levanta e anda. Levanta e anda, varão, um milagre aconteceu. Leva a sua cadeira embora. Olha como é que é ruim para ele. Não é ruim, imagine, irmão, você agora o Lucas foi querendo sair ali, imagine quem não pode. Isso é para a gente sentir um pouco na pele, como é que é estar na condição de uma pessoa com deficiência. Então, dia 2 de abril, com certeza foi muito trabalhado, muito tratado, é um dia importante para mim, e porque eu tenho um filho autista, que é uma luta diária, constante. Se ele quiser pegar uma coisa assim, o meu celular, por exemplo, ele tem o dele, né? Mas ele fala assim, pai, posso pegar o teu celular? Eu falo assim, não, agora não. O que vai acontecer? Agora não. Irmão, de 5 em 5 minutos para falar, agora pode? E agora pode? E agora pode? Agora, pega esse celular em nome de Jesus, menino. Porque ele vai tentar até conseguir. Ou você falar, não vou emprestar e pronto, acabou. Tudo bem? Criança quer, cuidado. Birra é uma coisa, crise é outra coisa. Vamos passar. Então nós vamos ver autismo, qualificações, dificuldade na relação da interação pessoal, né? Então a idade não é a mesma, uma coisa é a idade física, outra coisa é a idade neurológica. A questão, o choro e risadas inadequadas, do nada ele está andando assim, porque faz parte. Outro ponto, brincadeiras e uso de forma incomum. Tudo que às vezes a criança está com um carrinho assim, ele vai estar com o carrinho voando, vai estar correndo na parede, vai estar com o carrinho no corpo dele, vai estar com o carrinho na outra criança, porque age de forma incomum.
Outra questão, sensibilidade do som, ruído. Então, por isso tem igreja que tem abafadores, ou aquele que tampa o auricular, né? Ou então bota o mais longe possível do barulho. Por quê? Porque o meu carro, o som é todo para frente, não boto atrás. E às vezes a gente se empolga, tá eu, minha esposa, minha filha. Às vezes um louvor, né? Aquele louvor mais animado, tu bota ele e fica assim, ó. Eu olho para o espelho do meio e fica assim, ó. Eu falo, perdão, desculpa, eu vou abaixo. Porque eu tenho que ajudar ele também. Atraso na fala. Então, meu filho só começou a falar alguma coisa a partir dos 5 anos. Antigamente só apontava. Então, a gente tem que entender que a gente tem que estimular. Porque apontar é mais cômodo. Então, ele apontava o que você quer. Quer água? Quer biscoito? Quer comida? Entendeu? Você precisa estimular. Porque senão fica também preguiçoso. E aí ele faz fono até hoje. Toda terça-feira fono. Então, mesmo assim, ele ainda não fala quero água. Ele fala água. Dá água. Não tem ainda a construção verbal, a frase completa. Por exemplo, quando algum menino na escola mexe com ele, fala com ele, ele não sabe falar, aquele menino de blusa azul, pai, me deu um chute. Ele fala assim, ó, o menino? Mas qual o menino? Porque a escola tem 200. Então, é muito complicado. E aí, constantemente tem que ir na escola, às vezes. Por quê? Porque ele é muito pacato, muito tranquilo. Mas lembra que eu falei com o autista? Se você pegar alguma coisa dele, você te acabou com o mundo dele. Ele chega tudo certinho. Irmão, ele tem o brinquedo dele, é tudo organizadinho. Se tu pegar um carrinho dele e virar, ele vai lá e desvira. Virar, ele desvira. Tá? Então, hipersensibilidade. Então, nós já falamos isso aqui. Falta de consciência de perigo. Geralmente autista não tem tanto senso do perigo. Por exemplo, os meninos que eu trabalhei lá no município do Rio de Janeiro, se deixasse eles subir na grade até o último nível, você jogava lá de cima. Então o senso do perigo eles não têm. Quem vai começar a ensinar, cuidado, é perigoso, não pode, somos nós. Outra questão, dificuldade de lidar com as alterações de rotina. Então eu vou levar ele para terapia amanhã. Hoje eu falo, amanhã a gente vai para terapia. Quem for casar com um autista, se você chegar atrasado e quiser sair, você tem que marcar anteriormente. Porque, por exemplo, pastor só vive correndo. Então eu estou atrasado para algum lugar e falo, filho, vamos, o papai está com pressa. Ele balança o corpo e continua. Eu falo, tá bom, deixa eu chegar atrasado mesmo. Alguém tem um filho que faz isso? Um filho que faz isso? Ele balança o corpo. Aí na pandemia ele aprendeu com aquela cartilha de lavar a mão. Se ele for no banheiro fazer uma gotinha de xixi, pim, irmão, é meia hora lá. Eu compro agora galão de 5 litros de sabão líquido. Porque ele vai lá. Falei, meu filho, desculpa, tá, irmão? Você não passou a mão atrás, não, meu filho, só aqui. Não, pai, ele então gravou. E agora? Ele está certo, não está? Então, falei, sangue de Jesus tem poder. Se ele for no banheiro 50 vezes, é 50 vezes. Haja água, haja sabão, porque ele vai lavar do jeito que a cartilha ensinou. Então, irmãos, se mudar essa rotina, por exemplo, se ele brincar e não guardar os brinquedos, irmão, de madrugada ele anda pela casa assim. Aí eu fico, Paulo, vou dormir. Enquanto ele não guardar os brinquedos no lugar aonde ele pegou, ele não dorme. Aí eu levanto, vem cá, vamos guardar logo isso aí, guarda isso aqui. Aí depois ele, irmão, então eu tenho que respeitar isso. Está nele, aqui dentro, neurológico. Como é que eu vou mudar isso? E tem hora que eu fico chorando, porque às vezes nós queremos que ele te acompanhe, mas ele tem o tempo dele, então começa a chorar e vê que a ignorância é minha, não é a dele. Porque a gente estuda para isso, para entender. Só que às vezes a nossa vida é tão corrida, esquece o que a gente aprendeu. Passa, por favor. Então hoje tem níveis, né? Hoje só são 3, antigamente tinha 5. E aí o primeiro é o que nós chamamos número 1, que é o leve, né? É 1 de suporte ou sem o suporte. Tem o 2, que também é moderado, de suporte ou sem suporte. Mas o nível 3 é o nível mais severo, aquele que tem todas as características que fala na terceira pessoa, balança, ele quer sair, ele não quer ficar. Eu trabalhei com um menino assim. Ele quer ir embora, ele não quer ficar. Como é que tu vai ensinar, ver com plano de aula para um menino desse? Ensine prosopopeia para a classe tal. Como é que eu vou ensinar isso para o menino?
E eu descobri qual era o hiperfoco dele. Ele gostava de trem, porque a família ia muito para cidade de trem. Então, passando uma televisão, não sei, no momento que eu passei com ele em algum lugar, ele ouviu o trem, ficou trem, falou, opa, é aqui que eu tenho que entrar. E o outro, que eu trabalhei com 3, o outro gostava muito de moto, e o outro de avião. E o que eu ensinava? Eu ensinava cor, ensinava número, posição, quantas rodas tem um carro, quantas rodas tem um trem, quantas rodas tem a moto, qual é a cor da moto, como é que se escreve moto, M-O-T, não é isso? Depois de 3 meses com eles, irmãos, eu consegui alfabetizá-los. E no blog lá no Rio de Janeiro, a secretária, né? Era Cláudia Costin na época. Ela foi na escola, eu quero ver, porque tinha uma professora com eles 1 ano, nem sabia que eles falavam. E aí daqui a pouco os meninos começaram a ler, a escrever. Só que o autista tem dificuldade na coordenação motora. Então ele é bom em quê? Teclar. Usa o computador, usa um tablet para ajudar na educação. Tem sites que ensinam a criança a ouvir as letras. Um deles é o Bebelê. Vai cantar A, B, E. E vai vir lá, o A vai vir abacaxi, vai vir avião, vai vir tudo que tem com a letra A. Porque vai ajudar eles. Tudo bem, irmãos? Isso também serve para nossos filhos mesmo, que não tem nenhum tipo de síndrome, mas eles precisam ser alfabetizados. Vamos passar? Então, como identificar? Cordão, quebra-cabeça é mais fácil, a gente sabe que é autismo. Porém, tem só autista na igreja? Tem deficiências que nós chamamos de deficiências ocultas, que estão questões neurológicas, que não está visível. Então, chegou alguém na igreja com um cordão de girassol, você sabe que tem alguma síndrome. E aí, caso aquela pessoa não corresponda, não interaja como você acha que deveria de ser, você sabe que tem alguma dificuldade. Pode passar. Então, dia 21 de março, dia da síndrome de Down. Alguém tem algum parente com síndrome de Down aqui? Conhece algum Down? Então vamos lá, 2 características só para a gente entender. Primeiro, que o Down já tem a questão visível, certo? É mais fácil para identificar. Segundo, o Down, ele é muito amoroso, carinhoso. Só que se lembra que a criança cresce, o amor cresce também. Então, geralmente o Down quer casar, quer namorar. Na igreja tem alguns Down. Tem uma menina que fala assim, ele é meu namorado. Ele é meu namorado. A minha esposa, não é seu namorado não, é meu namorado. Eu fico assim, minha filha, né? Mas brincando, né? Não, ele é o meu namorado. Por quê? Porque é muito carinhoso, muito carinhosa. Geralmente quer casar, quer namorar. Então a gente tem que estar o quê? De olho. Porque tem os aproveitadores, tem os maldosos, que fazem mal mesmo. Então, lá na China, descobri um obreiro que ficava na portaria, na China, tá? Olhando direto para um lado. Teve um dia que eu não sei porquê, sentado no púlpito lá, na Assembleia de Deus, a gente fica no púlpito, né? E aí, olhando assim, eu vi um obreiro que sempre ficava no mesmo lugar e olhava sempre para o mesmo lado. Aí um dia eu desci e fiquei no mesmo lugar dele. Quando eu virei assim, a menina era Down e sentava como? Tirou a cadeira. Quem vê isso é papai e mamãe, irmãos. Só que aí o pastor, olha a situação que o pastor fica. Chamei a atenção do obreiro, comecei, por que você está fazendo isso aqui? Por que você está aqui? A partir de hoje você não vai ficar mais aqui não. A partir de hoje você vai ficar em tal lugar. Aí a pessoa ficou desconcertada. O que eu tive que fazer? Chamei minha esposa. Minha filha, faz favor. Ela falou, meu Deus! Quando acabar a reunião, chama a mãe dela. Conversa com a mãe dela. Porque se a gente sabe que nossas filhas andam assim, a gente ensina o quê? A menina senta de perna fechada, né? Não senta no colo de ninguém. Mas a igreja está aqui até para ensinar comportamento humano, comportamento ético. Aí conversou, botou um short de lycra e essa menina não participava de nada. 30 anos de idade, não participava de nada. O que eu fiz? Chamei a mãe. Por que ela não canta nos jovens? Ah, pastor, porque ela não canta. Não. Os jovens é jovem. E hoje? Canta no jovem, faz peça na igreja. Se deixar, irmão, ajuda em tudo, porque ela pode estar em qualquer lugar na igreja.
O excesso de proteção é ruim também. Então, tudo demais faz mal. Deus não mima filho, Deus educa filho. Tudo bem? Então, e geralmente o Down tem problema cardíaco. Geralmente, 90% opera, faz parte da síndrome de Down. Pode passar? Então vamos lá. Dia Nacional dos Surdos. Tudo bem? Então o Dia Nacional dos Surdos é o dia 26 de setembro. Irmão, o termo correto é surdo ou mudo. Pode ser surdo e mudo, aí é dupla deficiência. Tudo bem? Por quê? Tem pessoa que não fala porque ela é surda. Eu tive uma professora na faculdade, doutora em língua portuguesa, que ela era muda, que ela era surda, mas não era muda. Ela aprendeu a falar onde? Lá no INES, tem um instituto lá no Rio de Janeiro, que ela aprendeu a falar pelas cordas vocais e pela vibração da voz. Então ela lia os lábios e aí ela falava como? Bom dia, turma, vamos estudar. Então ouvia seminário, palestra, mas a gente não podia ficar de costa para ela, porque ela lia os nossos lábios. Então, doutora, irmãos, isso, e ela era surda. Tudo bem? E a pessoa pode ser surda ou muda, mas o termo correto é surdo, mudo. Pode passar. Então, diferença entre surdez e deficiência auditiva. O surdo, aquele que não escuta nada. Deficiência auditiva, aquele que tem aquele aparelhinho, que a pessoa precisa ter um volume a mais para poder escutar melhor. Hoje, com investimento no mundo, existem pessoas surdas que estão passando a ouvir, porque estão implantando um chip no cérebro. E ela escuta uma voz, mas que voz? Voz robótica, tá? Não é uma voz igual a nossa, com as questões fonéticas, mas vai ouvir bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor. Porque ela vai ouvir, mas não a nossa voz. Pode passar. Então, dia 13 de dezembro, dia da pessoa com deficiência visual. Está vendo esse tátil aqui? Isso aqui é para as pessoas com deficiência se posicionar, para ter autonomia de andar para um lado para o outro. Aquelas barrinhas, quer dizer que vai fazer uma curva, um Tzinho, ou ele pode ir para lá ou pode ir para cá. Tudo bem? Para ele ter um limite, até aqui você vai, passou é o trem, é o metrô, é a barca, pode passar. As bengalas, não sei se vocês sabiam, mas tem níveis também de cegueira. Bengala branca, totalmente cego. O que o cego enxerga? Fecha o olho. O cego não enxerga nada. Não é preto, porque preto é cor. Ele não enxerga nada. Segundo, baixa visão. Tem pessoa que enxerga pouco ou visão de túnel. Ela não enxerga quem está aqui do lado. Tem a esposa de um amigo nosso que ela não tem a visão lateral, que nós chamamos de rabo de olho, não é isso? Pessoa que aqui, por exemplo, eu estou vendo até, infelizmente, o flamenguista ali. Estou vendo até o flamenguista, mas se eu tampar aqui, eu vejo só a cabeça lá do Lego. Então tem pessoa que só enxerga assim. Então é possível na igreja você passar por alguém que te deu a paz do Senhor e você ir embora. Aí você, meu Deus, mal educado. Não. A esposa desse amigo, às vezes ele tem que falar, irmãos, minha esposa não enxerga do lado. Se você ficar aqui do lado, ela não vai te dar a paz do Senhor. Então tem que ficar onde? Na frente dela. Então tem pessoa que tem visão pequena, que ela vê turvado, então ela tem baixa visão. Cego totalmente, qual é a cor da bengala? Pessoa baixa visão, cegueira parcial, bengala branca. Agora tem pessoa cega e surda, bengala vermelha. Pensou? Cego e surdo, bengala vermelha. Então até identificar essas questões é importante. Pode passar. Cadê o Lucas? Vem cá, Lucas, por favor. Estou terminando já, tá, gente? Como é que eu conduzo um cego? Chegou uma pessoa cega aqui. Você vai fazer assim? Vem. Ele é cego, irmão. Aqui, ó. Pô. Então, você não pode puxar ele. Primeiro que ele não está vendo nada. Segundo, você não pode deixar ele na frente. Vai lá, meu filho, me leva onde é a igreja. Ele é cego. Irmão, o óbvio tem que ser dito, irmão. Geralmente o ideal não é carregar aqui em cima, porque se ele for uma pessoa muito alta, tu vai andar com ele assim. Se ele for muito baixo, vai andar assim. Então, o ideal, a altura do cotovelo, ou você perguntar,
Prefere aonde? Que eu segure o seu cotovelo ou você segure o meu cotovelo? Porque ele que tem que ser mais confortável. Chegou. Como é que você chega para... Se eu fosse pregar aqui para um povo cego, eu tinha que me apresentar. Olha, eu sou bonito, cabelo loiro, musculoso, atlético, né? E não pode mentir, né, irmão? Então eu tinha que falar, olha, eu sou branco, não tenho barba, tenho o templo ampliado, uma catedral, né? E aí eu tenho que me identificar, porque como é que o cego nos olha? Com o ouvido, com o tato. Vamos supor que uma menina cega quisesse namorar com o Lucas. Você é casado, Lucas? Cadê a esposa do Lucas? Ô, varões, suponhamos que a sua esposa fosse cega. O que ela tinha que fazer? Só até aqui, namorado, né? Quando casa, o toque. Então o cego não, ele tem uma hipersensibilidade aonde? No tato. Por isso que as notas têm coisas que é para quem vê e para quem é cego, para ele saber a nota. Por que as moedas são de tamanhos diferentes? Porque não é para você, é para o cego saber qual é a moeda que ele está, para ele não ser enganado. Computador para cego, precisa ter tela? Tem a tela, mas é preta, então ele precisa ouvir. O teclado tem que ter braille, entendeu? Existe Bíblia para cego? Tem. Eu sou assinante de uma Bíblia para ajudar. Uma Bíblia para cego é quase o tamanho dessa parede aqui toda, porque não pode ser frente e verso. O livro do Gênesis é dessa altura, porque só pode ser impresso numa capa, porque ele tem que sentir, se for frente e verso vai dar problema, então é só frente, né? Mas hoje, graças a Deus, para quem só tem problema de visão, tem um audiobook. Tem cego hoje sendo magistrado, juiz, irmão, cego. Eu costumo dizer que é o verdadeiro juiz, que a justiça não é cega. Aí ele tem o leitor oficial, alguém que vai ler para ele o processo, ele tem direito na lei para isso. A lei te dá amparos. Então alguém que vai ler o processo, né? Alguém que deve ler bem, e aí vai passando, vai lendo, lê de novo. Não, lê mais uma. Imagina o leitor, meu Deus do céu. Então, vai lendo para ele poder julgar a causa, porque ele precisa ter o conhecimento da causa, só, e ter a sabedoria do estudo em direito e a experiência dele. Irmão, cego, juiz. E se Deus quiser, haverá desembargadores, haverá lá no Supremo Tribunal Federal, porque eles podem chegar aonde Deus quiser. E aí, como é que eu conduzo? Cotovelo. Nós chamamos de condução vidente, não tem nada a ver com esoterismo aqui, tá? Vidente por quê? Porque ele vai falando o que vai acontecer, entendeu? Aí, você viu um cego no sinal, no semáforo lá esperando. Tu pode chegar a botar a mão no cego? O nosso corpo, ele é inviolável. Então, como é que eu faço? Boa tarde, tudo bem? Eu sou Roberto, quer uma ajuda? Quer atravessar a rua? Está indo para algum lugar? Aí ele vai dizer, não, eu vou ficar aqui que a minha filha, minha esposa, pediu para eu esperar. E aí você vem que eu te ajudo. Me larga, pelo amor de Deus. Não é verdade? Então, se identifica. Olha, meu nome é Roberto, quer alguma ajuda? Está precisando de ir para algum lugar? Ele vai falar sim ou não. Ah, sim, obrigado. Pode me atravessar a rua? Pode me mostrar onde está vindo um ônibus? E aí você vai ajudar ele. Olha, vai vir o seu ônibus aí. Qual o número? É o número tal. E aí vai atravessar cotovelo e vai fazendo o quê? Vidente, porque você vai falando o que vai acontecer. Olha, tem um degrau aqui, tem um buraco, vou trazer você para cá, tem uma caixa de som. Então você vai andando do lado dele, tudo bem? De preferência um pouco atrás, e você vai conduzindo ele. Fechou? Amém ou não? Agora, não pode puxar ele, porque ele vai cair no caminho, ele é cego. Você que está conduzindo ele. Fechou, gente? Pode passar. Obrigado, tá, Lucas? Em nome de Jesus, ser curado. Abra os teus olhos, né? E daí, e quais barreiras que nós temos que vencer? O que são barreiras? Barreira é qualquer coisa que atrapalhe o crescimento, o desenvolvimento de qualquer pessoa com deficiência. Tipos de barreira, pode passar. Barreiras urbanísticas. Toda calçada tem rampa? Toda calçada é bonitinha? Então, urbanística. Barreiras arquitetônicas.
Todo prédio tem rampa, todo prédio tem elevador. Então, tem prédios que tem mais de 100 anos. Por exemplo, eu preguei numa igreja agora que fez 112 anos. Aquela igreja de uma época era uma lei antiga. Então, ela precisa se adaptar, se adequar. Tá? E tem prédios que são tombados. Não pode mexer. Então, tem que fazer coisas que demoram muito. Leis para isso. Questão, barreiras de transporte. Todo transporte público tem acessibilidade? Todo ônibus, táxi. Olha que dificuldade. Barreiras de comunicação e informação. Todo mundo conhece o tema? Todo mundo sabe do tema? Todo mundo sabe lidar com isso? Barreiras de quê? Barreiras atitudinais. Preconceito, maus tratos, discriminação. Existe isso, irmãos. E por último, barreira tecnológica. Toda pessoa com deficiência tem computadores para eles, tem audiobook para ele. Por exemplo, chegou aqui alguém agora, uma deficiência visual. Ela consegue ouvir o culto tranquilamente, mas ela consegue ler a Bíblia. Então, às vezes, hoje está muito mais fácil. Nós, por exemplo, podemos estudar a Bíblia ouvindo, e essa pessoa também. Então, existe audiobook hoje, aí tem muitas coisas interessantes através das tecnologias, que a gente pode ajudar. Pode passar? Caminho para a inclusão. Primeiro, converse com a pessoa com deficiência ou com a família dela. Por exemplo, você já conversou com alguns pais aqui atípicos? Perguntou só, como é que é o seu dia? Como é que é o dia a dia? Você vai ter cada história, você vai ouvir cada coisa e se prepare que dificilmente você não vai chorar. Porque é uma luta diária. Seria acessível. Abrace, converse. Agora é lógico, se a pessoa tiver autismo, se você abraçar, ela não vai querer abraçar. Então o que você faz? Oi Roberto, tudo bem? Deus te abençoe. E vai chegar um ponto que ela vai confiar em você, que ela vai te abraçar, que ela vai te dar a mão. Por que você não deve avançar? Porque é possível que a pessoa com autismo, se ela for obrigada a abraçar alguém, falar com alguém, ter um ataque cardíaco e infartar. Sabia disso? Aquelas pessoas mais antigas, né, que aprendeu como eu, com a minha mãe, olha para mim quando eu estiver falando com você. Aí a criança autista, ela faz o quê? Olha para mim, olha para mim. Aí a tia vai infartar a criança sem saber. É difícil, não é? Saber lidar. Não tem dúvida, procura a pastora. Procura o casal atípico. Lógico que eles não vão saber tudo, como eu também não sei tudo, mas a gente consegue pesquisar tudo. Olha, não tem essa informação não, mas eu vou trazer para você. Vamos passar? Estude. Glória a Deus, vocês estão aqui se capacitando. Volta um pouquinho, o último lá. Veja, encontre referências. Irmãos, hoje só não estuda quem não quer. Hoje tem curso de graça, faculdade de graça, tanta coisa de graça. Os jovens recebem hoje para estudar. Na minha época eu trabalhava fora, estudava, fazia um monte de coisa. Irmão, hoje está muito mais acessível a educação. Existem sites, blogs de pai, mãe, profissionais da educação, do direito, que dão aulas, matérias sobre isso. Porque assim como existe um universo para entender, tem um universo sobre as leis. Hoje, por exemplo, quem tem filho atípico, ele consegue a isenção no seu IPVA do carro. E aí tem uns documentos que você precisa separar. Dentre eles um laudo do médico, o documento do carro, a certidão de nascimento. Então, você consegue ter a isenção no imposto do carro. Mas não é fácil assim. Porque o governo vai fazer o quê? Dificultar. E você também vai vencer essa barreira e vai conseguir para a glória de Deus. Pode passar. Pode passar, tá? Amém. Então vamos lá, dica para uma igreja inclusiva. Vamos ler comigo? Uma dica para nós sermos inclusivos. Faça o quê? Acolha, acredite, conheça a família, estude sobre inclusão, acolhimento, abraço. Tudo bem? Passa. Como ser um líder inclusivo? Líder de qualquer departamento, que não é só o departamento de inclusão agora, é tudo com eles, é com a gente, irmãos. Nós não podemos deixar eles, nós temos que abraçar. Com certeza os pastores vão estar sempre juntos ali, mas nós precisamos apoiar. Então, tenha autoconsciência,
Pratique a escuta ativa. Segundo aí os pensadores, o ouvir é de ouro e o falar é de prata. Ouça mais e fale menos. 3. Confie e trate com respeito, dê suporte, apoio, o desenvolvimento, invista nas pessoas. Tudo isso faz com que essa pessoa trabalhe na igreja. Pode passar. Vamos ler essa frase? Estou terminando aí. 1, 2, 3. É o tamanho do seu coração. Quanto mais empatia tivermos, mais amor tivermos, melhor será. Pode passar. Está vendo essas duas imagens aqui? Por exemplo, aqui não tem isso, mas tem igreja assim, aqui a gente trata todo mundo igual. Aqui todo mundo recebe o mesmo tratamento. Eu tenho uma pós em sociologia. Tratar todo mundo igual, você cria uma desigualdade. Se todo mundo aqui, ó, no final vai ter uma avaliação. Aí no final fala assim, sabe, quem estudou muito tirou 10, aquele que não quis nada com nada tirou 0. Sabe uma coisa? Todo mundo é 10. Aí na outra vez que eu falar que tem avaliação, o que vai acontecer? Ei, todo mundo é 10, vou estudar nada. Então, tratar os desiguais igual, você cria uma desigualdade. Quem merece abraço tem que ter o quê? Quem merece correção, tudo bem? Então, todo mundo aqui é igual. Mas tratar todo mundo igual não causa uma desigualdade? Por isso que lá, quem tinha um caixote não precisava de um, quem tinha um ficou com um, e quem tinha só um precisava de quantos? De 2. Por isso que a Bíblia diz que o reino de Cristo é um reino de equidade, não de igualdade. O que é ter uma equidade? É dar a cada um o que lhe é devido, o que precisa para lhe atender. Tudo bem? Vai ter pessoas na igreja, na tua família, por exemplo, quem tem mais de um filho, sabe muito bem disso. Tem filho que tu tem que segurar, senão ele vai despontando. Tem filho que tu tem que empurrar, porque senão ele para. Então, o pastor sabe disso tudo também, porque todo mundo aqui é filho do pastor. Ele é nosso pai. Então, ele sabe que tem obreiro que, ô meu irmão, pode deixar, mas tem obreiro que ele tem que auxiliar mais, ajudar um pouco mais, porque todo mundo precisa ir para o céu. Pode passar. Vamos ler essa frase que é bíblica. 1 de Timóteo 2, 3, 4. Pois isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam todos. Pode passar. Respeito começa onde? Na inclusão. O respeito, você pode não gostar de ninguém atípico, divergente, mas você tem que respeitar. O respeito é bom para todos. Pode passar. Conclusão. Então, como igreja, temos o dever de promover a inclusão de todos. E aí, o princípio bíblico, né? Ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Você eu sei que passei um pouquinho do horário, me perdoe, mas é um assunto tão grande. A gente quer falar sobre muitas coisas, mas nessa manhã, valeu a pena você aprender um pouco mais sobre isso? Sim ou não, gente? Então, você pode dar uma linda salva de palmas no nome de Jesus? Pastor Marcos, obrigado, Deus abençoe, fique com Deus. Você acabou de ouvir mais uma ministração da poderosa Palavra de Deus. Nos acompanhe em nossas redes sociais, @Pai São Gonçalo. Deus te abençoe.